O pai é o primeiro herói de todo menino e o primeiro amor de toda menina. E é com muito carinho que hoje eu trago para vocês uma coleção especial de Dia dos Pais. Olá, eu sou a chefe Michele Santos e esse é o meu livro de receitas. Essa é a coleção mais linda de biscoitos carimbadinhos que eu encontrei para o Dia dos Pais desse ano. Então fica comigo até o final do vídeo, porque é lá no finalzinho que nós falamos sobre preço, validade, conservação do produto e muitas dicas de vendas para você faturar bastante com esses biscoitos. Eu vou fazer essa coleção com a minha massa de biscoitos sabor baunilha e vou fazer ela com margarina para deixar mais acessível a todos. Mas se você quiser, pode preparar com manteiga usando na mesma proporção. Essa massa foi desenvolvida de uma maneira para que todo mundo consiga fazer em casa. Ela é feita totalmente à mão, sem precisar de batedeira, e eu desenvolvi uma maneira de fazer a massa ficar perfeita para fazer biscoitos decorados, fazendo ela com margarina. Porque muitas pessoas não estão tendo condições de comprar a manteiga para fazer os biscoitos desde que os preços subiram muito. Então, essa massa fica perfeita, mesmo sendo feita com margarina. E para fazer essa massa, nós vamos utilizar apenas 4 ingredientes: farinha, açúcar, margarina e um ovo. Sim, essa massa nós vamos fazer com margarina, como eu já falei antes, e vai ficar perfeita. O importante é você seguir o passo a passo da receita, como eu vou ensinar aqui. Escolhe uma farinha de qualidade. É a farinha normal, sem fermento. Mas quanto mais branquinha e soltinha ela for, melhor é a qualidade da farinha e melhor vai ficar o seu biscoito. Em um bowl, nós vamos começar colocando o açúcar. É açúcar refinado normal. Tem quem faça com açúcar cristal, mas eu particularmente não gosto. Junto com o açúcar, nós vamos colocar a margarina e vamos começar a misturar. Você pode também utilizar manteiga, mas se for utilizar a manteiga, ela precisa estar assim, molinha, nesse ponto pomada. O que significa que você precisa tirar a manteiga com antecedência da geladeira. Como nós estamos usando margarina, basta retirar da geladeira e colocar direto na receita. A margarina não fica dura como a manteiga, o que para muitas pessoas é ruim na hora de cortar os biscoitos. Mas eu gosto de utilizar a margarina porque ela deixa a nossa massa mais econômica, não precisa se preocupar em tirar da geladeira com muita antecedência e fica muito mais fácil de trabalhar. Então, vamos misturando assim a margarina com o açúcar. Essa parte, se você quiser, pode ser feita na batedeira, sem problema nenhum. Eu prefiro fazer à mão porque eu morro de preguiça de ficar lavando a batedeira depois. E é uma coisa tão simples e eu já estou tão acostumada a fazer que eu vou batendo assim à mão e vai ficando perfeito. Mas se você preferir, pode fazer na batedeira. Pode ser naquelas batedeiras manuais ou na batedeira planetária. Se você estiver usando a batedeira planetária, você deve usar aquele batedor raquete. Mas se for na batedeira normal, aquele batedorzinho é o suficiente. Depois de deixar assim uma mistura bem cremosa e fofinha, vamos acrescentar um ovo, que é um ovo grande, que pesa entre 50 e 55 gramas, para deixar a nossa massa no ponto perfeito. Mistura o ovo com esse cremezinho de açúcar e margarina que nós fizemos até ficar bem homogêneo. E vamos acrescentar a essência de baunilha, que é totalmente opcional, mas que eu acho que dá um sabor especial à nossa massa. Pode ser essência de outro sabor que você queira e pode também acrescentar raspas de laranja ou de limão. Porém, as raspas têm que ser com cuidado, que na hora de cortar pode ficar aqueles fiapinhos e eu acho que não fica um acabamento perfeito no biscoito, mas fica à vontade para usar caso você preferir. Depois de tudo muito bem misturadinho, vamos acrescentar a farinha. Eu acrescento em 2 vezes, pois fica mais fácil de mexer, porque o meu pote aqui não é muito grande. Mas se você tiver um pote maior, pode colocar toda a farinha de uma única vez, que vai dar super certo. E se você estiver utilizando a batedeira planetária,
pode colocar a farinha e continuar batendo. Porém, vai bater por pouco tempo, pois nós não queremos que a nossa massa desenvolva glúten. Então, a massa de biscoito ela não deve ser muito batida e nem sovada. Vamos apenas misturar. Eu, como vou fazer assim à mão, vou tirar aqui as raspas de manteiga da colher e vou começar a amassar com a ponta dos dedos. Não precisa apertar muito a massa para que não desenvolva o glúten também, pois ao desenvolver o glúten, o nosso biscoito fica duro. E nós não queremos um biscoito duro, nós queremos um biscoito macio e crocante ao mesmo tempo. Essa é uma das principais características dos biscoitos, serem macios e crocantes ao mesmo tempo. Então, vamos misturando assim a nossa massa até que ela fique bem homogênea e pare de grudar nas mãos. Dessa maneira, vamos ter uma massa perfeita de biscoitos. Veja que ela não está mais grudando na pontinha dos dedos. Já está pronto. Eu vou colocar ela na bancada apenas para terminar de juntar os pedacinhos de farinha que possam ter se acumulado no fundo do bol. Mas ela já está pronta, bem soltinha e bem macia. Esse é o ponto perfeito da nossa massa de biscoitos. Vamos amassar mais um pouquinho a nossa massa aqui na bancada, só para juntar todos os pedacinhos e fazer uma grande bola de massa. E já está pronto. Agora vamos falar um pouco sobre o rendimento dessa massa, que eu sei que você vai me perguntar. Eu não sei dizer em unidades, pois raramente eu corto uma massa exatamente igual, toda com o mesmo cortador. Normalmente eu faço formas variadas dos biscoitos, então fica difícil dizer a quantidade, se rende 20, 30, 50 biscoitos. Uma coisa que eu sei afirmar para vocês é que essa massa rende 850 gramas. 856 aqui no caso, mas vamos calcular que renda 850 gramas. Então, nós teremos no final da história 850 gramas de biscoito de massa crua, pois depois que assa, o nosso biscoito perde a água e fica um pouco mais leve. Mas é mais ou menos essa quantidade de biscoito que nós teremos. Agora eu vou dividir essa massa em duas porções e vou colocar aqui nesses tipos de saquinho. Antes que você me pergunte o tamanho e o comprimento do saquinho, eu vou deixar anotado aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com a lista de ingredientes que eu utilizei nessa receita. Mas não se preocupe com isso, use os saquinhos que você tiver em casa. Eu não uso um tamanho padrão, esse é o tamanho que eu estou usando no momento. Quando acabar esse eu vou comprar outro e pode ser de outro tamanho. Enfim, assim nos saquinhos você pode guardar a massa na geladeira por até 3 dias, mas também você pode já deixar a massa esticada, o que eu super recomendo para você. Coloca a massa assim no saquinho, vai dando umas apertadinhas e já abre a massa, deixa ela pronta para cortar os biscoitos. Dessa maneira, você pode guardar a massa no freezer por até 3 meses e isso agiliza muito a nossa produção. Vamos fazer isso então, e para esticar a nossa massa, vamos usar esses marcadores de altura. Eu tenho aqui os hashis de comida japonesa, que são esses quadradinhos, ou você pode usar os palitinhos de churrasco que encontra em qualquer supermercado. Observe que os dois têm exatamente o mesmo tamanho. Esses palitinhos vão servir para determinar a altura da nossa massa, para que os nossos biscoitos fiquem todos no mesmo padrão de altura para manter aquela harmonia e perfeição nos nossos biscoitos. Agora, com a massa assim dentro do saquinho, vamos esticando com o rolo até ficar uma altura aproximada à dos nossos palitinhos e aí vamos colocar um palitinho de cada lado para que a nossa massa fique toda da mesma altura. Eu gosto muito de esticar a massa assim dentro dos saquinhos quando eu vou guardar ela no freezer ou no congelador e deixar ela lá por mais tempo, porque o saquinho ajuda a proteger a massa. Ele evita que pegue muito cheiro ou gosto de outras coisas, se bem que não é bom ter outras substâncias ali no freezer, né? Se você for colocar as massas de biscoito, evite ter cebolas ou comidas com tempero forte congeladas na mesma prateleira. Isso pode sim deixar um gosto ou um cheiro nos seus biscoitos. Mas assim no saquinho é mais difícil isso acontecer. Então, sempre que eu vou fazer uma produção de massa para
deixar armazenada no freezer, eu faço assim no saquinho. Quando eu vou esticar uma massa para cortar já mais imediatamente, eu costumo fazer naquele papel manteiga, que é só dobrar e esticar a massa ali no meio. Se torna mais rápido e prático quando é uma coisa mais instantânea. Isso vocês vão ver lá dentro do curso Meu Biscoito Incrível, que eu uso várias maneiras de abrir a massa de biscoito, cada vez com uma massa de biscoito diferente, dependendo do que eu for fazer com ela. Mas isso é assunto lá para dentro do curso. Vamos agora terminar de abrir essa massa, colocando os palitinhos assim do lado da massa. Dessa maneira, todos os nossos biscoitos vão ficar com a mesma espessura, que é mais ou menos 1/2 centímetro. Agora, com a nossa massa já esticada, eu vou colocar ela em cima de uma tábua para levar para o freezer para deixar ela bem firme. Você pode observar que a massa ela é bem molengona, e é assim mesmo, não está errado. Depois que colocarmos no freezer por no mínimo uns 40 minutos, 1 hora, a nossa massa vai ficar durinha, na espessura perfeita para cortarmos os nossos biscoitos. O tempo de freezer pode variar bastante. Eu gosto sempre de deixar de um dia para o outro. Então, eu pego um dia para fazer a produção das massas e no outro dia eu começo a cortar para depois decorar os meus biscoitos. É uma maneira de agilizar a minha produção. E você pode colocar várias massas empilhadas uma sobre a outra dentro do freezer. Assim, você vai ter várias cores e sabores de massa, caso queira, para ter os biscoitos à medida que os clientes forem encomendando. Eu quero contar para você um pouquinho sobre o curso Meu Biscoito Mágico. É uma técnica incrível que eu desenvolvi e aperfeiçoei para você fazer biscoitos que parecem mágica. Biscoitos lindos e deliciosos, totalmente diferente do que se encontra por aí. São biscoitos que já saem decorados do forno, o que facilita muito a nossa vida, pois com esse tipo de biscoito nós conseguimos pegar encomendas de última hora e fazer grandes pedidos com muita facilidade. E é com muito carinho que eu desenvolvi o curso Meu Biscoito Mágico, especialmente para você que quer aprender a trabalhar com biscoitos sem necessariamente precisar usar o glacê real na decoração. Existe um mundo de possibilidades infinito por trás das técnicas que eu ensino nesse curso. São biscoitos especiais para serem usados em qualquer época do ano. São perfeitos para várias ocasiões, como aniversário, nascimento, batizado, primeira comunhão, Páscoa, Dia das Crianças, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Avós. Tem uma infinidade de biscoitos e temáticas que você vai aprender dentro desse curso. E claro que tudo passo a passo com videoaulas para não ficar nenhuma dúvida. Mas se tiver alguma dúvida, você pode sempre contar comigo, pois todas as minhas alunas têm acesso ao meu WhatsApp pessoal, porque eu respondo pessoalmente todas as dúvidas. Eu não tenho equipe para sair respondendo com respostas prontas. Todas as dúvidas das minhas alunas são perguntadas diretamente para mim e respondidas por mim. Então, é um curso especial para você fazer maravilhas com essas técnicas. Clica no primeiro link aqui embaixo do vídeo para saber mais sobre esse curso. E não deixe de participar de um dos nossos grupos de WhatsApp. O link está aqui embaixo desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Essa coleção foi desenvolvida pela Coisaria Cortadores, que são parceiros aqui do canal e que fazem cortadores incríveis com desenhos maravilhosos que facilitam muito a nossa vida. Eu vou deixar o link para você comprar essa coleção e outras que você quiser aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai dar uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela diversidade de cortadores que encontra lá na Coisaria. E eu vou separar aqui os meus para já começar a cortar os meus biscoitos. Com a massa bem geladinha para facilitar na hora de cortar os biscoitos, vamos abrir assim o saquinho. Essa massa já estava no freezer, então ela está numa consistência perfeita para começar a cortar os biscoitos. Eu vou utilizar o cacau em pó para marcar os desenhos dos carimbinhos. Assim fica mais bonito e realça ainda mais o desenho. Mas se você não quiser usar o cacau, só o carimbinho já dá um charme todo especial ao seu biscoito.
Vamos primeiro colocar a moldura e depois encostar o marcador assim no cacau em pó para deixar bem marcadinho. Bate para remover o excesso, coloca o carimbinho na massa e o nosso biscoito já está pronto. Essa perfeição e riqueza de detalhes com a facilidade que só esse tipo de cortador traz para você. Vamos fazendo assim todos os nossos biscoitos do kit. Coloca a moldura do cortador, bate a parte do carimbinho no cacau em pó para fazer o realce do desenho e coloca dentro da moldura, apertando assim delicadamente para deixar o seu desenho bem bonitinho. Depois é só ir acomodando os biscoitos numa forma com papel manteiga, pois isso facilita bastante na hora de assar e desenformar os seus biscoitos. Essa última frase eu não vou usar, eu vou fazer essa coleção apenas com a frase Feliz Dia dos Pais, herói, pois combina mais com esses cortadores e fica um kit com 3 biscoitos que eu amo, deixando uma possibilidade mais econômica para os seus clientes. Depois de fazer todos os nossos biscoitinhos, é só colocar na forma e levar para assar no forno pré-aquecido, 180 graus, por uns 10 a 15 minutinhos, dependendo aí do seu forno. Depois, quando os biscoitos já estiverem clarinhos por cima e levemente douradinhos por baixo, já estão prontos. Agora, tira da forma e deixa esfriar bem antes de colocar nos pacotinhos. Se o seu biscoito não estiver bem frio quando você guardar, ele vai acabar ficando mole e suado, o que não é legal para biscoito. E olha a perfeição dessa coleção. A palavra pai escrita no meio desses efeitos, que parece coisa de gibi de história em quadrinho, ficou muito legal e eu amei essa coleção. Eu lia gibi história em quadrinho quando eu era criança. E você? Se você também lia, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E essa coleção remete a uma memória afetiva de infância, quando a gente lia essas historinhas de heróis e tudo mais, uma maneira incrível de presentearmos os nossos pais. Agora vamos falar dos dados técnicos que são muito importantes. Se você fez essa receita com margarina, como eu ensinei, a validade do seu biscoito é de 45 dias. Se você fizer com manteiga, a validade é de 20 dias, porque a manteiga estraga com mais facilidade e deixa o biscoito com aquele sabor meio rançoso. Sobre o preço, como eu sempre falo, é muito importante você calcular o custo do seu produto para poder ter certeza que está tendo lucro. Mas como uma sugestão para fazer um kitzinho assim com 3 biscoitos numa embalagem simples ou uma caixinha mais baratinha, você pode vender a R$ 12, tornando assim uma lembrancinha acessível e até um complemento para um presente maior de Dia dos Pais e com certeza vai ser sucesso de vendas. Quando fizer essa receita, não esquece de me contar. Eu gosto muito de saber quando vocês fazem as receitinhas. E se ficou alguma dúvida, pergunte aqui nos comentários. É muito importante que você não fique com dúvidas. E se quiser também pedir uma receita diferente, saber alguma outra coisa, pode deixar aqui nos comentários. Dessa maneira, eu consigo trazer aqui para o canal um conteúdo focado nas suas necessidades e responder todas as suas dúvidas, trazendo vídeos de assuntos do seu interesse. E se não tiver nenhuma dúvida, deixa um emoji, um coraçãozinho, um beijinho, assim eu fico sabendo que você está aqui interagindo comigo e respondo a todas as mensagens com muito carinho. Espero que você tenha gostado dessa receita e se gostou, não sai daí sem se inscrever no canal. É muito importante ter você inscrito aqui comigo. Marca o sininho para receber a notificação das próximas aulas. Assim você não perde nada do que eu ensino por aqui. E deixa o like no vídeo. Dessa maneira eu consigo saber que você está gostando e trago muito mais receitas aqui para você. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.